Você já parou para pensar o que existia antes da criação do mundo? O que Deus e Jesus estavam fazendo? E qual era o seu plano antes de tudo que conhecemos ser formado? A Bíblia Sagrada nos revela alguns segredos profundos sobre esse mistério. As passagens bíblicas nos mostram que, antes da fundação do mundo, Deus e Jesus estavam em plena comunhão, compartilhando uma glória divina que é inimaginável para nós. E o mais impressionante é que, através da oração de Jesus em João 17, ele revela o desejo de voltar a essa gloriosa união com o Pai, o que nos leva a refletir sobre o propósito eterno de Deus para a humanidade. O que isso tudo significa para você? Talvez você sinta que há algo maior para a sua vida, algo que ainda não foi revelado. Hoje, vamos mergulhar nessas lições profundas, começando por entender o mistério antes da criação, a guerra espiritual que se seguiu e o reino de Deus, que já estava pré-ordenado antes mesmo de o mundo existir. A verdade que vamos explorar aqui pode mudar a sua perspectiva sobre a vida, o seu propósito e o relacionamento com Deus. Não deixe de ficar até o final. E antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora, para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua fé e sua vida espiritual. Antes do mundo que conhecemos existir, antes mesmo da luz ser separada das trevas, e antes de qualquer coisa ser criada, há algo profundo que a Bíblia nos revela: a existência de Deus e de Jesus, em uma relação eterna e gloriosa. Esse mistério, tão profundo, nos remonta à essência divina, onde não havia o tempo, o espaço ou qualquer criação como conhecemos. Se você já parou para pensar sobre o que realmente existia antes de tudo, a Bíblia Sagrada tem algo poderoso para nos ensinar. No Evangelho de João, mais especificamente, em João 17:5, Jesus faz uma oração impressionante, pedindo a Deus Pai: agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Essa passagem não é apenas uma simples oração. Nela, Jesus revela uma relação de intimidade com o Pai, compartilhando uma glória divina que transcende o entendimento humano. Isso nos leva a crer que, antes da criação do mundo, Deus e Jesus já existiam, em uma comunhão perfeita, além de qualquer conceito de tempo ou espaço. Em outras palavras, Jesus e Deus já estavam presentes, vivendo uma existência gloriosa que não pode ser plenamente compreendida por nossa mente limitada. E o que isso significa para nós, hoje? Essa verdade nos faz refletir sobre a grandiosidade de Deus e a profundidade de sua relação com seu Filho. Jesus, como o cristianismo nos ensina, essa conexão não é uma mera formalidade. Não se trata de uma amizade passageira, mas de uma união eterna e imutável. Quando refletimos sobre a Bíblia, começamos a entender que, antes de qualquer coisa ser criada, já existia essa ligação eterna entre o Pai e o Filho. Essa é uma das passagens bíblicas mais poderosas para compreender a natureza de Deus, a qual vai além do nosso entendimento humano. Com isso, a reflexão bíblica nos leva a uma pergunta importante: o que nos ensina essa relação pré-criação entre Deus e Jesus? O fato de que Deus existe de maneira eterna, que Jesus compartilhou de sua glória divina antes da fundação do mundo, nos ajuda a compreender melhor o propósito divino para nossas vidas. Às vezes, em meio às dificuldades do cotidiano, podemos nos esquecer da grandeza de Deus. Mas a mensagem de Deus revelada nas Escrituras nos chama para lembrar que Ele é eterno, imutável e, acima de tudo, profundamente pessoal. Essa relação eterna nos traz segurança, pois sabemos que Ele, que existe desde antes de tudo, tem o controle de todas as coisas. Agora, ao refletir sobre essa relação pré-criação, surge uma segunda pergunta: será que nós, seres humanos, conseguimos entender a profundidade dessa união entre o Pai e o Filho? Essa dúvida nos leva ao segundo mistério revelado na Bíblia, a oração de Jesus, em João 17. Mas, antes de continuarmos, quero que você pare e pense: como a ideia de uma relação eterna entre Deus e Jesus muda a maneira como você vê a criação? Isso nos leva a refletir sobre a importância da espiritualidade e da fé na nossa vida cotidiana. Continuemos explorando esse mistério, pois ele só se aprofunda e nos leva a uma maior compreensão da grandeza de Deus. Na Bíblia Sagrada, poucas passagens bíblicas são tão profundas e reveladoras
Quanto à oração de Jesus, em João 17, este momento especial, ocorrido antes de sua crucificação, nos dá uma janela para a íntima relação entre Jesus e Deus Pai. Aqui, em um dos momentos mais intensos de sua vida, Jesus eleva uma oração ao Pai que nos revela muito mais do que um pedido de glorificação. Ele está, na verdade, reafirmando sua unidade com o Pai e pedindo para ser restaurado a glória que tinha com Ele antes da criação do mundo. O que isso nos ensina sobre nossa fé e a natureza de Deus? Jesus começa sua oração com uma solicitação direta ao Pai. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. João 17:1. Nesse pedido, Jesus não está apenas falando sobre a glorificação que ele experimentaria através de sua morte e ressurreição, mas sobre a glória eterna que compartilhava com Deus. Desde o princípio, ele está de fato pedindo para ser restaurado à posição que tinha antes do mundo existir. Isso nos revela uma verdade fundamental. A relação entre Deus e Jesus é eterna, e nada pode alterar a glória que os une. Aqui, encontramos também um convite à reflexão bíblica. A oração de Jesus nos ensina que a glória divina não é algo que começou ou terminará com a criação ou com a humanidade, antes mesmo de o mundo existir. Jesus já compartilhava essa glória com Deus Pai, e isso não é só uma lição sobre a natureza divina de Cristo, mas também sobre nossa própria relação com Deus. Afinal, a Bíblia nos diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. A oração de Jesus é um modelo de como devemos nos aproximar de Deus, buscando a restauração de nossa verdadeira identidade e a glorificação de Deus em nossas vidas. Imagine agora a profundidade dessa oração. Não é um simples pedido de Jesus, mas uma revelação de seu desejo profundo de restaurar a conexão divina que sempre teve com o Pai. E essa relação eterna não é algo distante ou inacessível. Quando Jesus fala de ser glorificado, ele também nos chama para participar dessa glória através de nossa fé e do entendimento da verdade. À medida que aprendemos com a Bíblia, entendemos que a glorificação de Jesus não está restrita ao passado, mas é uma realidade presente para todos que o seguem. A partir dessa oração, somos desafiados a refletir sobre o quanto buscamos essa glória em nossas vidas. Como Jesus, devemos também buscar a comunhão com Deus, pedindo que Ele nos revele mais de sua glória. Mas como podemos fazer isso na prática? A resposta está em aprender com a Bíblia e praticar a oração. Em momentos de dificuldades, a oração se torna nossa conexão direta com o Pai, assim como Jesus a utilizou para se conectar e pedir o que mais importava em sua missão divina. Ao seguir o exemplo de Jesus, nos aproximamos de Deus e nos preparamos para receber sua glória. Esse pedido de Jesus em João 17 nos traz um grande ensinamento. A relação entre o Pai e o Filho é eterna e transcende o tempo. Ao refletirmos sobre isso, somos convidados a abraçar nossa própria relação com Deus, buscando ser transformados pela glória que Ele deseja nos dar. Agora, você pode estar se perguntando: como posso aplicar essa oração poderosa em minha vida? A resposta vem ao compreendermos que a oração de Jesus não era apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que creem nele. Vamos continuar essa reflexão, pois a oração de Jesus em João 17 se aprofunda ainda mais em sua mensagem de fé e revelação. Ao abrir as primeiras páginas da Bíblia, em Gênesis 1:1, somos imediatamente confrontados com uma verdade fundamental. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa simples declaração contém um dos maiores mistérios da fé cristã, a existência eterna de Deus. Antes de qualquer coisa ser criada, antes do tempo começar a contar, antes que o espaço e a energia tivessem qualquer forma ou propósito, Deus já existia. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre a majestade eterna de Deus e o que isso significa para nós, seres humanos. Deus não é um ser limitado pelas condições do universo, como nós, mas é o Criador de todas as coisas. Ele transcende o tempo, o espaço e a matéria. Gênesis nos fala de um Deus que não apenas existe fora do nosso entendimento de tempo, mas que está além de qualquer definição humana. Ele não foi criado, pois é eterno, sem início e sem fim. Essa verdade é confirmada em várias passagens bíblicas, como em Apocalipse 1:8, onde Deus se revela como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Isso nos ensina que, antes de qualquer coisa existir, Deus já estava lá, regendo tudo com sua sabedoria infinita e poder imensurável. Essa majestade eterna de Deus nos ensina algo vital para nossa vida espiritual. Deus não depende de nada para existir. Não há nada no universo que possa limitar sua soberania. Tudo o que existe, desde as estrelas mais distantes até as menores partículas que não podemos ver, foi criado por Ele. E, mais importante ainda, Deus não está distante ou indiferente à criação. A Bíblia nos ensina que Ele está ativamente envolvido em sua criação, cuidando de cada detalhe e oferecendo a sua providência. Isso deve nos inspirar a confiar nele, a entender que nossa vida não é fruto do acaso, mas parte de um plano divino que começou antes mesmo da fundação do mundo. Mas ao refletirmos sobre a natureza eterna de Deus, surge uma pergunta profunda: como podemos, como seres finitos, compreender essa grandeza? A Bíblia nos responde em 1 Coríntios 2:10, dizendo que Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, a compreensão de quem Deus é e da sua majestade eterna não vem de nossa própria capacidade, mas é algo que o Espírito Santo revela a nós à medida que buscamos entender a profundidade de sua palavra. A reflexão bíblica nos ajuda a perceber que, mesmo em nossa limitação humana, podemos experimentar algo da grandeza de Deus, se tivermos olhos espirituais para vê-lo. Então, o que isso significa para a nossa vida cotidiana? Saber que Deus é eterno e soberano nos traz uma imensa paz. Quando passamos por momentos difíceis, ou quando nos sentimos sozinhos, podemos olhar para a majestade eterna de Deus e lembrar que Ele está no controle de tudo. E isso vai além de uma simples crença intelectual, é uma verdade viva que pode transformar nossa maneira de ver a vida. Quando nos lembramos de que Deus criou todas as coisas e que Ele é eterno, podemos descansar em sua fidelidade e confiar que em todos os momentos Ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Agora, à medida que refletimos sobre a majestade eterna de Deus, podemos começar a perceber o quanto Ele é maior do que tudo o que conhecemos. Isso nos leva a uma nova percepção da vida e da fé. Mas, como essa verdade sobre Deus afeta a nossa jornada espiritual? Como podemos viver de forma que honre sua natureza eterna? Vamos continuar explorando isso, pois a Bíblia nos oferece respostas valiosas sobre como viver com a consciência de que estamos diante do Deus eterno e soberano. Quando pensamos em anjos, muitos de nós os imaginamos como seres celestiais que nos assistem e protegem. Mas a Bíblia nos revela algo ainda mais grandioso sobre essas criaturas espirituais. No livro do Jó, encontramos uma visão impressionante de como os anjos estavam presentes e ativos no momento da criação do mundo. Jó 38:7 nos diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui, os filhos de Deus se referem aos anjos, e a cena descrita é nada menos que uma celebração celestial. Imagina a cena. Enquanto Deus estabelecia os fundamentos da terra, a criação ganhando forma diante de sua palavra poderosa, os anjos estavam ali, testemunhando tudo. Eles não eram apenas observadores passivos, mas estavam envolvidos em louvor e adoração a Deus. O fato de os anjos celebrarem a criação de um novo mundo mostra não só a magnitude do que estava acontecendo, mas também como a criação está em harmonia com a vontade divina. A celebração dos anjos é um sinal de que, desde o princípio, o plano de Deus era perfeito e grandioso, algo digno de ser celebrado por toda a criação celestial. Essa imagem nos faz refletir sobre a natureza do nosso próprio papel na criação. Se os anjos, seres espirituais que estão na presença direta de Deus, louvam e celebram a criação, quanto mais, nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, não deveríamos honrar e adorar a Ele por sua grandeza e poder? A Bíblia Sagrada nos ensina que fomos feitos para adorar a Deus. E o livro de Jó nos dá um vislumbre do que isso significa. Uma adoração que não é apenas uma prática ritualística, mas uma celebração do que Deus fez e continua a fazer em sua criação. Além disso, a visão dos anjos celebrando a criação nos ensina sobre a natureza da realidade espiritual.
Muitas vezes estamos tão imersos nas nossas preocupações cotidianas que esquecemos que a criação de Deus é algo vibrante e cheio de vida. Quando os anjos louvam a Deus, eles não estão apenas reagindo à criação em si, mas estão adorando aquele que é o autor de todas as coisas. E nós, como cristãos, somos convidados a nos unir a essa adoração, reconhecendo a mão de Deus em cada aspecto da nossa vida. Se os anjos celebram, nós também devemos celebrar a vida que Deus nos deu, honrando sua obra e buscando viver em alinhamento com sua vontade. Esse momento descrito no livro de Jó também nos faz pensar sobre o nosso propósito. Deus criou tudo com um propósito, e essa celebração dos anjos ao testemunharem a criação é uma lembrança de que nossa própria existência tem um significado eterno. A Bíblia nos ensina que, assim como os anjos são usados por Deus para seus planos, nós também fomos criados com um propósito divino. A reflexão bíblica sobre os anjos como testemunhas da criação nos desafia a questionar: qual é o meu papel dentro desse plano grandioso de Deus? Como posso, em minha vida, refletir a glória de Deus de uma maneira que se alinha com a celebração dos anjos? Agora que refletimos sobre os anjos como testemunhas da criação, podemos perceber que a criação de Deus, desde o início, foi algo que Ele queria que fosse celebrado, e isso nos chama a um novo nível de adoração e propósito. Vamos continuar essa jornada de descoberta, pois há muito mais para aprender sobre como a criação de Deus é um reflexo de sua grandeza e do nosso chamado em Cristo. A guerra espiritual é um tema profundo e fascinante, um mistério que perpassa as páginas da Bíblia. Especialmente ao falarmos sobre a rebelião de Satanás e seus anjos, no Antigo Testamento e em várias passagens bíblicas, encontramos a narrativa de uma batalha cósmica entre o bem e o mal, que não é algo apenas distante ou figurado, mas uma realidade que afeta a vida espiritual de todos nós. A Bíblia nos ensina que Satanás, originalmente um anjo criado por Deus, se rebelou contra ele, levando consigo uma legião de anjos caídos, dando início a um conflito espiritual que persiste até hoje. Em Isaías 14, 12-15 e Ezequiel 28, 12-17, encontramos descrições de como Satanás, inicialmente um ser de grande beleza e poder, se orgulhou de sua posição e desejou ascender ainda mais, a ponto de querer se igualar a Deus. Seu desejo de autonomia, de estar acima da autoridade divina, foi o que causou sua queda. Deus, em sua soberania, não poderia permitir tal rebelião. Como resultado, Satanás e os anjos que seguiram seu plano de revolta foram expulsos do céu e lançados à terra, onde se tornaram adversários do Senhor e inimigos da humanidade. A guerra espiritual se iniciou, e o mal passou a desafiar a autoridade de Deus em todo o mundo. Mas o que isso tem a ver com nossa vida espiritual? A Bíblia nos ensina que essa guerra não é apenas um evento distante do passado, mas um conflito contínuo que se desenrola em nossa vida cotidiana. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A guerra espiritual é uma realidade presente, e os cristãos são chamados a estar atentos e preparados, pois a batalha entre o bem e o mal se trava não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual. O que mais impressiona sobre essa guerra espiritual é que, embora o mal tenha entrado no mundo por meio da rebelião de Satanás, Deus sempre teve um plano maior para a humanidade. A vitória de Cristo na cruz foi o ponto decisivo dessa batalha cósmica. Em Colossenses 2:15 lemos que Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Essa vitória de Cristo não significa que a batalha acabou, mas que a vitória definitiva já foi conquistada. Satanás foi derrotado, embora ainda atue no mundo, tentando afastar as pessoas de Deus. A guerra espiritual, portanto, é uma luta contínua, mas com a certeza da vitória em Cristo. Agora, imagine a situação que todos enfrentamos como cristãos. O conflito entre o bem e o mal não é algo que acontece apenas em histórias distantes, mas está em jogo em cada decisão que tomamos. A Bíblia nos ensina que devemos estar preparados para essa batalha espiritual, usando as ferramentas que Deus nos deu, menos a oração, a palavra de Deus e a fé. Em Efésios 6, 10-18,
Paulo nos fala sobre a armadura de Deus, que nos protege contra as forças do mal. Esse é um lembrete de que, embora a guerra espiritual seja real, Deus nos dá o poder e a sabedoria para enfrentá-la com confiança. A rebelião de Satanás e a guerra espiritual não são apenas temas de estudo teológico, mas realidades vivas que impactam nossa jornada de fé. Como podemos então lutar contra as forças espirituais do mal? A resposta está em nossa conexão com Deus. Ao permanecer firmes em nossa fé e em nossa oração, ao nos revestirmos da armadura de Deus e ao mantermos a palavra em nosso coração, podemos resistir ao inimigo e manter nossa paz espiritual. A guerra espiritual é intensa, mas a vitória já foi conquistada em Cristo. Quando refletimos sobre o reino de Deus, muitas vezes pensamos nele como um futuro glorioso, algo que será plenamente revelado no fim dos tempos. No entanto, a Bíblia revela uma verdade profunda e transformadora. O reino de Deus não é apenas um futuro distante, mas algo que já foi preordenado, antes mesmo da fundação do mundo. Efésios 1:4 nos lembra que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. O reino de Deus foi estabelecido em Cristo, desde antes de toda a criação, e os que creem em Jesus são chamados a fazer parte dele. Esse entendimento desafia nossa visão limitada do tempo e da realidade. A Bíblia Sagrada revela que, antes de tudo, o que conhecemos menos antes da criação da Terra, antes da história da humanidade começar a se desenrolar, Deus já havia determinado, em seu infinito amor e sabedoria, que aqueles que fossem unidos a Cristo seriam herdeiros de seu reino. Em João 17:24, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, estejam também eles comigo, para que vejam a minha glória, a qual me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Desde o princípio, o plano de Deus era que nós, como seus filhos, fôssemos parte desse reino eterno, juntos com Cristo. Compreender que o reino de Deus foi preordenado nos traz uma sensação de segurança e propósito. Significa que nossa salvação não é algo acidental ou inesperado, mas parte de um plano divino que foi cuidadosamente desenhado desde antes de o mundo existir. Isso coloca nossas vidas dentro de um contexto eterno, onde cada ação e cada decisão que tomamos pode refletir a nossa união com Cristo e nossa participação nesse reino que foi preparado para nós. A reflexão bíblica sobre a preordenação do reino de Deus nos ensina que não estamos aqui por acaso, mas que fomos criados com um propósito eterno, destinado a viver em comunhão com Deus e com Cristo. Além disso, essa compreensão do reino preordenado traz uma perspectiva de esperança. Se Deus já havia estabelecido seu reino antes de tudo, isso significa que ele tem o controle de todas as coisas, e que a história humana não é aleatória ou sem propósito. Mesmo nos momentos de dificuldade e sofrimento, podemos confiar que estamos no centro do plano divino, parte de algo maior, que transcende as limitações do tempo e da matéria. A Bíblia nos ensina que, embora a luta espiritual seja real e o mal ainda tente prevalecer, o reino de Deus é eterno. E aqueles que estão unidos a Cristo são vitoriosos. Este conceito do reino de Deus preordenado também nos desafia a viver de maneira alinhada com esse propósito eterno. Como cidadãos do reino de Deus, nossa vida aqui na Terra deve refletir os valores e os princípios do reino celestial. Em Mateus 6:33, Jesus nos instrui: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, como seguidores de Cristo, devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus em nossa vida diária, menos em nossas escolhas, em nossas ações, em nosso amor pelo próximo. Quando vivemos com esse entendimento, somos mais do que simples mortais tentando sobreviver. Somos cidadãos do reino de Deus, chamados para viver de maneira digna dessa vocação celestial. Agora, à medida que refletimos sobre o reino de Deus preordenado, podemos entender que a nossa missão aqui é viver como representantes desse reino. Nossa vida deve ser um reflexo da glória de Deus, pois fomos escolhidos para essa vocação desde antes da criação, que transcende o tempo e a história humana. Isso nos dá propósito, direção e esperança, enquanto caminhamos juntos na jornada da fé.
revela uma das verdades mais profundas e misteriosas da fé cristã. Antes mesmo de o mundo ser criado, Deus já havia escolhido aqueles que seriam chamados à salvação em Cristo. Essa escolha divina não dependeu de nossas ações, méritos ou decisões, mas da graça soberana de Deus. Efésios 1:4 nos diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Desde antes da criação, Deus já tinha um plano para cada um de nós, um plano de salvação e santidade, que se realiza por meio da obra redentora de Jesus Cristo. A predestinação, portanto, não é uma ideia de um Deus distante e impessoal, mas uma expressão de seu amor profundo por cada um de nós. Em sua infinita sabedoria, Deus nos escolheu para que, através de Jesus, pudéssemos ser reconciliados com Ele. A escolha divina não é algo que nos torna passivos, como se nossas decisões não importassem, mas é um chamado a uma vida de fé, santidade e transformação. A salvação que Deus oferece é um presente gratuito, mas para vivê-la, somos chamados a responder com fé e arrependimento, aceitando o sacrifício de Cristo como a única forma de sermos reconciliados com o Pai. Em Romanos 8:29-30, Paulo explica que aos que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo nos ajuda a entender que a predestinação não é apenas sobre ser escolhido para a salvação, mas também sobre sermos transformados à semelhança de Cristo. A salvação é um processo contínuo, que começa com a nossa justificação, quando somos declarados justos diante de Deus, pela fé em Cristo, e continua com a santificação, que é o processo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, até que um dia, na glorificação, sejamos transformados completamente à sua imagem. Isso nos traz uma responsabilidade, uma chamada para viver de acordo com o alto padrão de santidade e justiça que Deus nos ofereceu. Como diz 1 Pedro 1:16, sede santos, porque eu sou santo. A predestinação e a salvação estão diretamente ligadas à nossa resposta a esse chamado divino. Não fomos escolhidos apenas para a salvação, mas também para a santidade, para viver uma vida que reflete o caráter de Deus em tudo o que fazemos. O cristão, portanto, é chamado a viver uma vida que seja digna de sua vocação, buscando sempre a santificação e a fidelidade a Cristo. No entanto, a predestinação não deve nos levar a um lugar de orgulho ou de complacência. Não podemos ver isso como uma garantia automática de salvação, mas como um convite a uma jornada de fé e obediência. A salvação é oferecida a todos, mas é uma oferta que deve ser recebida em fé e vivida de forma prática. Isso nos desafia a viver com a convicção de que fomos escolhidos para algo maior, algo divino, e que nossas vidas devem refletir esse chamado. Em Efésios 2:10, Paulo nos lembra: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A predestinação não nos isenta da responsabilidade de viver de acordo com os princípios de Deus, mas nos capacita e nos fortalece para andar nesse caminho de fé. Assim, ao refletirmos sobre a predestinação e a salvação, devemos nos lembrar que somos parte de um plano divino, feito por um Deus soberano, amoroso e justo. Esse plano envolve nossa salvação, mas também a nossa transformação diária à semelhança de Cristo. Que possamos viver com gratidão por esse chamado, respondendo em fé e buscando sempre a santidade em todas as áreas da nossa vida. A predestinação nos assegura de que estamos no centro do plano de Deus, mas também nos desafia a viver de maneira digna dessa chamada, sabendo que fomos escolhidos para algo eterno e glorioso. O coração da mensagem cristã é a redenção que recebemos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que sem Cristo, a humanidade estaria perdida, escravizada pelo pecado e separada de Deus, mas graças ao sacrifício perfeito de Jesus na cruz, todos aqueles que creem nele têm acesso à salvação e à reconciliação com o Pai. Em Efésios 1:7, Paulo declara: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Através de sua morte e ressurreição, Jesus oferece a cada ser humano
a oportunidade de ser libertado da escravidão do pecado e receber vida eterna. O conceito de redenção na Bíblia remonta aos tempos do Antigo Testamento, onde a redenção estava ligada à libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Mas a verdadeira e plena redenção só seria realizada por meio de Jesus Cristo. No livro de Levítico, vemos que o sangue de um animal era derramado como substituto pela vida de uma pessoa. Mas esses sacrifícios eram temporários e precisavam ser repetidos. Já o sacrifício de Jesus, conforme Hebreus 9, 12-14, foi uma oferta única e perfeita, que purifica de forma definitiva os pecados de todos que se entregam a Ele. Entretanto, Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, obtendo assim eterna redenção. A redenção por meio de Cristo é a chave para a libertação espiritual. Ela nos liberta do domínio do pecado, do medo da morte e da separação eterna de Deus. Através da morte de Jesus, na cruz, nossos pecados são perdoados e nós somos reconciliados com Deus. Isso significa que, ao crermos em Cristo, somos considerados justos diante de Deus, não por mérito próprio, mas pela justiça de Cristo que nos é imputada. Romanos 5, 9-10 nos ensina. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A obra de Cristo na cruz não apenas nos perdoa, mas também nos transforma. O poder do sacrifício de Jesus vai além da simples absolvição dos pecados. Ele nos dá uma nova natureza, capacitando-nos a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Como lemos em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. A redenção de Cristo não é apenas um ato de perdão, mas de renovação e transformação, nos capacitando a viver uma vida de santidade e a refletir o caráter de Deus em nosso cotidiano. Mas, para que essa redenção se torne real em nossas vidas, precisamos aceitá-la e vivê-la. A salvação não é algo que acontece de forma automática, mas é uma resposta pessoal à obra de Cristo. Jesus nos chama a segui-lo, a tomar a nossa cruz e a viver segundo os seus ensinamentos. Como ele próprio afirmou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A redenção que Jesus oferece é um presente maravilhoso, mas exige nossa entrega a Ele, nossa fé e nosso compromisso em viver de acordo com os seus ensinamentos. Portanto, a redenção de Cristo não é apenas um evento histórico que ocorreu há mais de 2000 anos, mas é uma realidade viva, acessível a todos os que creem. O sacrifício de Jesus na cruz é o meio pelo qual somos libertos do pecado e reconciliados com Deus, e é também o ponto de partida para uma nova vida em Cristo. Ao aceitarmos essa redenção, somos chamados a viver de maneira digna, refletindo a mudança que Deus operou em nossos corações. Que possamos, então, viver como pessoas redimidas, sabendo que o sangue de Cristo nos garante a vitória sobre o pecado e a vida eterna com o Pai. A visão de Deus para a humanidade é muito mais do que um simples plano, é um propósito eterno, que se estende desde antes da fundação do mundo. Cada ser humano foi criado com um propósito divino único, destinado a glorificar a Deus e a viver de acordo com seu plano perfeito. A Bíblia nos ensina, em Efésios 2:10, que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus não nos criou por acaso. Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Um propósito que reflete sua vontade e sua glória. E somos chamados a viver de acordo com esse plano. Muitas vezes, as pessoas se perguntam: qual é o meu propósito na vida? Por que estou aqui? Esse questionamento é normal, pois todos buscamos significado e direção. A resposta para essa dúvida, no entanto, não está em nossas próprias percepções ou desejos, mas no conhecimento de Deus e em sua palavra. Deus, em sua soberania, nos criou com habilidades, talentos e dons específicos, que são partes essenciais
do seu propósito para nossas vidas. E ao buscarmos a sua vontade, encontramos a verdadeira realização e significado para nossa existência. No Antigo Testamento, podemos ver que Deus tinha um plano específico para os grandes personagens bíblicos, como Moisés, Davi e Esther. Eles foram chamados para cumprir uma missão divina, muitas vezes em circunstâncias difíceis, mas sempre com a orientação de Deus. Moisés, por exemplo, foi escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, um propósito que ele, inicialmente, não compreendia completamente. Da mesma forma, cada um de nós, em algum momento de nossas vidas, pode não entender completamente o propósito divino, mas Deus sempre está presente para nos guiar, como ele fez com Moisés e com outros personagens bíblicos. Jesus Cristo também nos ensina sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai e nos mostrou o caminho para viver de acordo com o plano divino. Em João 5,30, ele afirma: Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ao seguir o exemplo de Cristo, podemos entender que nosso propósito é viver para cumprir a vontade de Deus, refletindo seu amor, sua graça e sua verdade para o mundo. Uma vez que compreendemos que cada um de nós tem um propósito específico, somos chamados a viver para cumprir esse propósito com integridade e dedicação. A vida cristã não é uma jornada sem direção, mas uma caminhada com um objetivo claro: glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Isso envolve, tanto em nossas ações diárias, quanto em nossas grandes decisões, buscar a direção de Deus e confiar que Ele nos orientará. Como diz Provérbios 3, 5-6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Além disso, devemos lembrar que o nosso propósito em Cristo não é apenas sobre nossas realizações individuais, mas sobre fazer parte do grande plano de Deus para a humanidade. Ele nos chama para viver em comunidade, para ser luz no mundo e para expandir o seu reino aqui na terra. Quando vivemos de acordo com o plano divino, não apenas encontramos o nosso propósito pessoal, mas também contribuímos para o cumprimento do plano de Deus para o mundo. Assim, ao cumprirmos o nosso propósito em Cristo, também estamos ajudando outros a encontrar o seu propósito, ampliando o reino de Deus e sendo instrumentos de sua graça. Portanto, viver com uma visão clara do propósito divino é viver uma vida de fé, dedicação e serviço. Quando buscamos o propósito de Deus para nossas vidas, encontramos verdadeira paz, alegria e satisfação. Sabemos que, mesmo nas dificuldades, estamos cumprindo a vontade de Deus e realizando algo eterno. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, viver cada dia alinhados com o plano de Deus para nós, sabendo que Ele tem um propósito maravilhoso e eterno para nossa existência. Chegamos ao fim dessa jornada de descobertas profundas na Bíblia Sagrada. Como vimos, o mistério da criação e o plano divino para a humanidade são muito mais complexos e maravilhosos do que imaginamos. Através de Jesus Cristo, a redenção foi possível, e o propósito de Deus para nossas vidas é claro. Somos chamados para viver de acordo com sua vontade, refletindo sua glória e cumprindo seu plano eterno. Agora, quero saber de você. Como essa mensagem impactou sua fé e sua visão sobre o propósito divino em sua vida? Deixe nos comentários a sua experiência e compartilhe com a gente o que mais tocou o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mais conteúdos que vão transformar sua caminhada espiritual. E para o próximo vídeo, temos algo ainda mais profundo e revelador para você. Clique no vídeo recomendado que vai aparecer na tela e continue explorando os segredos de Deus. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.